muitas vezes o mais importante não é o resultado que nós teremos. É o caminho. É o caminho. Eu costumo dizer que nós nos mentimos a nós próprios. Quando o nosso inconsciente vê que nós não cumprimos com aquilo que dizemos que queremos fazer, automaticamente somos mentirosos com nós próprios, não somos autênticos. Porque a pessoa custa-lhe assumir que é ela que precisa resolver aquilo. Precisa de parar e perceber na paragem o que é que quer alinhar na vida dela. Quem dá cabo dos casamentos dos filhos são os próprios pais. A felicidade que ela tanto deseja, ela não vai estar evidente. A felicidade, ela tem que identificar o que é a felicidade para ela. E a felicidade é diferente com toda a gente, ok? A rúbrica Inspira surgiu enquanto eu, Manuela Mesquita, empresária na área da beleza, há cerca de 5 anos atrás, eu senti que eu precisava de algo na minha vida. Portanto, toda a aprendizagem técnica que eu sempre procurei para a minha profissão, naquela altura já não era só isso que eu sentia que necessitava. Então eu posso dizer que eu fiz um mestrado em autoconhecimento e isto fez toda a diferença na minha vida. E hoje, no meu espaço, nós não trabalhamos só a beleza exterior. Nós trabalhamos, eu e o Dinis, trabalhamos também a beleza interior. O Dinis na parte de consultas e eu também com um maître onde ajudo mulheres a perceberem como é que elas podem chegar aos seus objetivos. E nesta rúbrica, o que é que nós queremos? Nós queremos ajudar outras pessoas que ainda pensam que a solução está fora delas e não dentro delas. Inês, o que é que tu me dizes sobre alguém, uma pessoa que diz que nunca é suficiente para fazer algo? Parece que lhe falta sempre alguma coisa. Isto está ligado a crenças, não é? A crenças ou o estado com quem ela se compara. Quando nos comparamos com alguém, que é ótimo, alguém que nós idealizamos, alguém que queremos atingir esse patamar. Uma pessoa que seja um exemplo? Sim, é ótimo, não é? Mas só na questão de seguir o espaço ou seguir o caminho, não é? Mas nunca comparar o que é que aquela pessoa está a conseguir e nós não estamos a conseguir. Nós temos que nos comparar sempre connosco, quem eu era ontem e quem eu sou hoje. Tu, por exemplo, tivesse um processo de 3 pessoas e dizes, Manuel, eu gostava de ser como tu. Só que esquecem, não é, que há um percurso. E normalmente nós focamos-nos sempre depois no resultado, naquele momento em que a pessoa está. Sim, cada um tem que seguir o caminho. Portanto, toda a gente está no caminho. Cada caminho tem direções diferentes, tem missões diferentes, tem desenvolvimentos diferentes. A pessoa está no caminho. Mas exatamente aqui, especificamente, nesta pessoa que diz que ela não é suficiente, isto tem a ver realmente com crença, não é? Como tu disseste, mas também com autoconfiança e amor próprio. Nunca é falta de capacidade, é sim como é que ela se está a ver a ela mesma. É a imagem que ela faz dela. É a imagem interna ou a comunicação interna que ela diz para ela própria. Eu não sou capaz, eu ainda não consigo. Às vezes até é mais jovem, alguma coisa que ela ouviu, alguém que falou isso sobre ela e isso ficou lá, enraizado nela. E normalmente são impactos, a comunicação que tem connosco que ficam com impactos. Agora a questão muitas vezes, e por exemplo no consultas aparece que eu sei o que é que me feriu, foi aquilo lá atrás, ou foi o que a minha mãe me disse, ou foi o que um namorado ou um marido me disse, e a partir daqui eu não consigo porque estou sempre aquilo. Nós quando temos conhecimento daquilo que nos afetou, nós aí podemos desenvolver, podemos ultrapassar essa situação. Quando não temos conhecimento, aí temos que procurar terapias para fazer essa análise e tentar perceber. Se for importante, também podemos resolver isso de uma forma... Mas é interessante isso que tu estás a dizer, porque mesmo nas consultas com o maître zen, as pessoas normalmente às vezes querem fazer alguma coisa online e já tiraram toda a formação, mas elas estão sempre a adiar. Elas até dizem assim, eu costumo procrastinar em relação a isto. Porquê? Porque elas sentem que não são suficientes. Parece que lhe falta sempre alguma coisa. E aqui que é que está tão bem? Também está um bocadinho o julgamento, o medo do julgamento do outro. E eu, por exemplo, posso dar aqui o meu exemplo que é muito fácil. Eu há anos tinha um curso que estou a ser lançado e andava sempre a retificar manuais, a retificar mais isto, a fazer mais aquilo e nunca lançava esse curso. O que é que aconteceu?
desbloquear, o que é que me estava a bloquear isso. Eu não tinha, a minha autoimagem não se identificava como formador. Eu tive que dar um passo, tive que dizer, é no dia X, é X horas, é lançar para o mercado, é divulgar, e vai acontecer, e aconteceu. Mas nós temos muitas vezes, a nossa autoimagem tem que corresponder com aquilo que nós queremos fazer. Parece que a pessoa se sente de certa forma que está a ser um síndrome de impostor. Nós estamos a bloquear automaticamente. Há um bloqueio. E nós fazemos isso constantemente em muitas situações. Eu costumo dizer que nós nos mentimos a nós próprios. O nosso inconsciente já não acredita em nós. Porquê? Muitas situações, por exemplo, quando iniciamos um ano, aí este ano vou para o ginásio. A pessoa até se vai inscrever no ginásio. Passar 3 meses e não pôr lá os pés, não é? Quando o nosso inconsciente diz que nós não cumprimos com aquilo que dizemos que queremos fazer, automaticamente somos mentirosos com nós próprios, somos autênticos. E a autenticidade é uma das coisas que é importante. Ok, posso ter bloqueios, pedimos ajuda para desenrascar ou para nos desenvolver nessa situação. Eu quero dar um passo, eu não tenho que começar grande, eu tenho que começar pequeno. Mas qual é que tu acreditas que seja a melhor forma de a pessoa vencer isto? Na minha perspectiva, a pessoa precisa de criar hábitos e rotinas para cumprir aquilo que, por vezes, ela evita de fazer. Então, se ela quer muito fazer aquilo, mas ela ainda não sente que é suficiente, então ela diz, não é importante, eu vou adiar para amanhã. E no dia seguinte faz a mesma coisa e isso assim sucessivamente. Mas se a pessoa decidir, eu vou iniciar isto amanhã, às X horas, se a pessoa for comprometida com ela, aí inicia o processo e as coisas acontecem. Vai acontecer, porque a pessoa aí tem que ser persistente, né? Tem que ser, tem que ser disciplinável, portanto, a pessoa tem que ser disciplinada, através da disciplina em fazer isso, vai começar a ganhar um hábito, não é? Tem uma consequência a fazer aquilo, e quando ganha esse hábito, ao fim de algum tempo, esse hábito é instaurado. E fortalece. E a pessoa, quando chega ao fim de algum tempo, começa a ver resultados. Porque nós muitas vezes lançamos qualquer coisa, ou queremos fazer qualquer coisa, e queremos logo ver resultados imediatos. E quando era assim, não é? Os resultados, eles vão acontecer com o tempo. Muitas vezes o mais importante não é o resultado que nós queremos. É o caminho. É o caminho. Quantas vezes as pessoas, elas se focam quando eu concluir isto? E às vezes, enquanto estão a fazer esse percurso, não é? Não se divertem, não aproveitam, porque estão tão focadas quando eu conseguir isto. E depois quando conseguir, pronto, consegui. Mas tem-se uma coisa que já te acontece contigo e acontece com muitas pessoas, muitas vezes conseguiram objetivos, conseguiram aquilo que queriam, mas sentem uma coisa dentro delas, o que é? Vazio. E esse vazio, o que é? É não aproveitar o momento. Então sempre no amanhã, é o objetivos, e durante o nosso percurso, durante o nosso desenvolvimento, durante o nosso caminho, há pessoas que entram, há pessoas que saem, há situações que temos que usufruir, há situações que temos que ultrapassar, e é isso que nos vai preenchendo. É isso que nós crescemos, é aí onde nós crescemos, onde nós fazemos esse desenvolvimento. Há uma frase muito interessante, não sei se tu conheces, que é: o mensageiro, muitas vezes, tem que ser a mensagem. O que é que diz esta frase a ti? Diz mais sobre isso. Mensageiro é aquilo que nós estamos a fazer. Nós estamos a trazer uma mensagem de alguma coisa que aconteceu connosco. Ok? Estamos a passar essa mensagem. Mas nós já fomos uma mensagem quando vivemos isso na experiência. É uma coisa muito simples que muitas vezes acontece. Por exemplo, a nível de doenças, eu defendo uma circulação que a doença, ela pode começar a nível emocional, pode começar a nível mental, e a partir daí ela passa para o campo energético e vai se instaurar no campo do corpo físico, né? E eu defendo isso devido àquilo que eu estudo, àquilo que eu pesquiso, e mesmo experiências de pessoas que vêm com doenças, já tiveram doenças, e algumas ainda as têm, e quando nós começamos a fazer as perguntas-chave, elas vão nos identificando isso. Mas amanhã, eu agora estou a ser um mensageiro, é aquilo que eu te estou a explicar, né? É que perante estas situações eu posso ganhar uma doença, mas eu amanhã posso ser a mensagem, é eu ter a doença. Como é que eu vou agir quando tiver a doença? Será que eu vou procurar ajuda mental? Será que eu vou procurar ajuda para trabalhar a minha parte emocional? Será que eu vou procurar ajuda médica para resolver aquilo que está no corpo físico? Será que eu vou trabalhar a minha parte espiritual, que é perdoar alguma coisa que me fizeram? Ou simplesmente deixo de ser mensageiro e a mensagem depois morre ali?
Que interessante. É interessante essa situação. E isso diz muito de nós. Nós muitas vezes trazemos conhecimento, trazemos alinhamento, não ensinar. Nós despertamos situações nas pessoas para que elas possam crescer e fazer clique, ok? Mas muitas vezes nós também, se tivéssemos que ser a mensagem, não éramos as mensagens. Porquê? Era uma mensagem trocada. Aquilo que nós muitas vezes pregamos, não é? Muitas vezes não é aquilo que nós fazemos e tem que haver aqui uma coerência. Sim. Que nós falamos nisso. Olha, e aquelas pessoas que se comparam muito com os outros? Ou às vezes nós também temos a tendência até de comparar os nossos filhos com os filhos dos outros, ou até os nossos próprios filhos. Mas não só com os filhos, no geral, as pessoas que têm uma tendência a comparar-se com o outro. E a comparação tem duas vertentes, no meu ponto de vista. A boa e a má. A boa que, quando me comparam, estou a olhar para outra pessoa e digo, ok, eu preciso fazer mais alguma coisa para atingir ou conseguir dar mais um passo mais à frente. Isso é quando olhamos pela comparação de uma forma positiva. Mas o ser humano não é uma coisa minha, nem é uma coisa tua, não é uma pessoa de uma única pessoa, é uma coisa que faz parte do ser humano. O ser humano tem uma tendência a olhar para o produto pronto. Se eu tenho uma dificuldade, é minha a dificuldade, sou eu que tenho que resolver. Se eu entro onde estou a conseguir alguma coisa, não é aquela pessoa que fez, não, sou eu que tenho que resolver. Portanto, nós somos responsáveis por aquilo que nos está a acontecer neste momento. Mas isto é uma coisa assim muito recente, porque a maior parte das pessoas, elas quando têm um problema, elas pensam sempre quem é que está a causar aquilo. Mas isso é ego, porque a pessoa custa-lhe assumir que é ela que precisa resolver aquilo. Sim, o ego é o principal mecanismo de defesa que nós temos, ok? E então ativamos o nosso ego, né? E eu confesso... É ego, é orgulho. E eu confesso, já tive muito ego, ainda tenho algum, ao trabalhar, e vai fazer parte de nós até não morrer, não é? Mas o ego é daquelas coisas que muitas vezes não nos deixa dar o passo em frente. Porquê? Porque o ego muitas vezes trava-nos. O ego não nos permite ser vulneráveis. E quando nós somos vulneráveis, nós crescemos. E tu há um bocado estavas a dizer uma coisa, neste momento começa agora a perceber as pessoas a trabalhar um bocadinho e a aceitar que a culpa faz parte delas. E nós vemos muitas vezes pessoas que têm filhos adultos, já têm a vida deles, e os pais ainda querem controlar a vida do filho. Sim, às vezes os filhos até já estão casados, mas a pessoa quer interferir. Interferir nela, porque acha que a vida não está a ser bem, aquela mulher não é a mulher ideal, mas isso faz parte do caminho. Portanto, os pais, nesse caso, eles têm que olhar, observar, mas não podem dar a opinião deles, ou não podem interferir na vida dos filhos. Devem deixar os filhos crescer, dar as cabeçadas que são necessárias, porque as pessoas só crescemos quando temos os desafios. Evidente, se eu tenho um relacionamento e ele não funciona, sabe-se lá porquê? Eles têm que se descobrir porque é que o relacionamento não está a funcionar. Mas quem tem que fazer isso é o casal. é o casal, não os pais. Não os pais. Muitas vezes os pais procuram-nos e muitas vezes são pais que nos vêm procurar porque os filhos estão assim, precisam de ajuda e nós só podemos ajudar se os filhos quiserem, porque então não vale a pena. Podemos interferir nesse Sim, às vezes já me aconteceu de ter mães com filhos de 30 anos que já estão numa relação e a mãe, o problema da mãe é porque o filho devia acabar com aquela relação, porque aquela pessoa não é boa para o filho, e aí a mãe não está a deixar o filho ser um homem, está a querer continuar a proteger. Nós realmente devemos proteger os nossos filhos quando eles são pequenos, porque eles ainda não têm meios para se proteger. E a partir de certa idade a proteção começa a ficar mais leve, entendemos. Quando eles passam à idade adulta, essa proteção tem que acabar. Não quer para que os pais não estão lá, não é? Estão lá para ouvir. Estão sempre lá. Mas agora nós, quando os pais, e aqui é atenção a uma situação, muitas vezes quem dá cabo dos casamentos dos filhos são os próprios pais, condicionam a deixar os filhos viver o casamento. Tomar decisões. Tomarem as decisões, certas ou erradas, são as decisões deles. Isso aí é que os vai fazer crescer.
Porque às vezes os pais parece que querem abrir caminho para os filhos, não é? o- O que é certo para eles. Os pais muitas vezes querem mudar os filhos exatamente conforme está o casamento deles. Muitas vezes o casamento deles nem está grande coisa. Simplesmente está em banho-maria. E o outro está um casamento que está ali ativo, está a fervilhar, não é? E muitas vezes as pessoas dizem, como é que o casamento está, onde não está a haver vida naquele casamento. E as pessoas muitas vezes querem ir buscar os filhos como está a fervilhar, há ajustes que eles têm que fazer entre eles, há situações que eles têm que resolver. Porquê é que tu achas que às vezes leva as pessoas a dizer que o casamento delas caiu na rotina? Porque nós, neste momento, até estamos a acompanhar um casal, não é? Estamos a fazer mentoria a um casal e que nos pediu ajuda precisamente porque chegou um ponto do casamento que está aí. Eles gostam um do outro, só que as pessoas parece que chega a uma altura que a comunicação entre eles deixa de funcionar. Parece que eles não sabem aquilo que é o valor mais forte pela qual eles decidiram casar. E tu, o que é que me dizes sobre isso? Está ligado aos valores, não é? O valor da família. Se nós temos uma família, e por exemplo, quando é só o casal, somos dois da família, e eles devem lutar por isso, não é? E devem. Evidente que muitas vezes o casamento está ali em banho-maria, ou está calmo, está sereno, não se passa nada. Porquê? Porque as pessoas, se fizerem a rotina todos os dias, a mesma coisa, cansa. Isso é a mesma coisa que muitas vezes as pessoas vão para o trabalho e é todo dia, se está a trabalhar numa máquina, a fazer aquilo, chega a um ponto até adormece na máquina, não é? O casamento acontece a mesma coisa. Tu também concordas que tem muito a ver com a linguagem do amor de cada um? Sim, mas isso é um trabalho que cada um tem que fazer. Nem toda a gente tem essa consciência. E nem toda a gente sabe desse tipo de linguagens. E eu há uns anos trabalhava muito a linguagem do amor, era uma parte, ou se a pessoa era visual, ou se gostava de tacto, não é? E entrava nisso. Mas há livros, e principalmente um livro que é fantástico, é As 5 Linguagens do Amor, que explica muito e muito bem. E eu quando li aquele livro, disse, era isto que faltava, não é? Portanto, deu-me logo uma compreensão. E quem está com problemas com o casal, às tantas o problema é simplesmente, não é que um não gosta do outro, simplesmente as linguagens de amor, que entre eles são diferentes. Ambos amam o outro, já estão no coração, e a outra pessoa acha que não está a ser amada, entende a linguagem de amor dela, não é correspondida da forma que... Quer dizer que o que um valoriza para entregar, aquele que recebe, não é aquilo que ele valoriza. Não. E, portanto, quando nós conhecemos é mais fácil. Sim. Não é? E porquê? Porque tu, por exemplo, gostas de estar presente. Gostas de atenção. Gostas de atenção. É uma pessoa estar ali, sentado, conversar, gostas muito disso. E quando eu preciso ou quero ou tu precisas, eu sei como é que tenho de falar a tua linguagem, ou no fundo, dá-te aquela sensação que eu te amo, não é? Não é sensação, não é certeza, é dar-te aquilo que tu precisas. A mesma coisa tu fazes comigo, quando eu preciso também dessa situação, tu sabes qual é a minha linguagem de amor, não é? Agora a maior parte das pessoas não sabem isso, e depois andam aqui um bocadinho perdidas. Isto é quase como o GPS, não é? Qual é o caminho que esta pessoa segue? E eu estou a seguir no caminho dela, ou estou a seguir... O meu. Estou a seguir o da pessoa com quem eu estou a viver. Ou estou no caminho para lá, é o meu. E aqui tem que haver a comunicação, e a comunicação é muito, muito importante. As pessoas dizem, mas como é que eu descubro qual é a minha linguagem de amor? É muito simples. O que é que a outra pessoa faz irritar? A maior parte do dia, ou dos dias, o que é que ela te irrita mais? Quais são os assuntos que ela te irrita mais? O que é que ela faz te estar a irritar? Isso é uma forma, é a tua linguagem de amor que não está a ser correspondida. Mas também, para mim, o que ainda pode funcionar mais é esta transparência de perguntar ao outro. Sim, me gosta de ser tratado. O que é que está a faltar? O que é que tu valorizas? Mas isso eu acho que os casais hoje em dia já há muita informação, muito conteúdo, e hoje em dia há muita coisa nas redes, e grande parte, mesmo grande parte, acho que são muito positivas. Sim, há bom conteúdo. Bom conteúdo, como vários que ia dizer, houve uma altura que procurava conteúdo e me gostava de conteúdo e chegava ao fim aquele conteúdo não me dizia nada. E também algumas vezes, no momento da vida, também diz nada, mas hoje acho que há muito conteúdo, mas acessível às pessoas para, se me quiserem investir, de fazer o desenvolvimento de conta própria. Mas também há aqui uma coisa que
para mim faz muito sentido é que às vezes a pessoa ouve um conteúdo assim isolado na rede social. Isso é uma coisa, sabes, muito... Naquele momento fez sentido, só que a pessoa perde-se e esquece. Quer dizer, ela depois volta ao contexto dela, à vida dela, e simplesmente aquilo desaparece. Porque é preciso a pessoa seguir, ela procurar. Então isto fez-me sentido, então onde é que eu posso procurar mais? Agora vamos dar aqui um exemplo teu. Quando fazemos os eventos, né? Tu vês que há ali impacto naquele momento. As pessoas ficam muito impactadas. Mas o que é que acontece a seguir? Elas receberam informação. Se ela não os puser em prática, não vai acontecer. E muitas vezes para pôr em prática, por isso mesmo, tem que haver uma mentoria, tem que haver um acompanhamento. Não é que as pessoas que depois têm mudanças na vida delas, elas seguem um acompanhamento comigo. Porque não é um dia, não é umas horas que vai mudar uma pessoa. Não, e essas horas é interessante porque vai-nos abrir estradas, vai-nos abrir caminhos, vai-nos mostrar horizontes que muitas vezes não estávamos a ver. Mas muitas vezes é preciso depois termos esse só. Primeiro, quando está numa mentoria, o que é que acontece? Há obrigações que a pessoa tem que fazer, não é? Vai ali e vai receber conteúdo, vai expor as dúvidas que tem, os desafios que tem e vai ser orientada ou ajudada ou abrir ali, consoante a situação, para a pessoa seguir o caminho dela. Mas vai também ser cobrada para que na próxima ação chega lá, ela mostre o que é que fez, obriga-nos a andar. Portanto, eu estou num ambiente que alguém vai cobrar aquele dinheiro. Nós muitas vezes o que acontece, nós até temos isso gratuitamente noutros lados, mas quando não é cobrado, nós desligamos, não seguimos. Mas quando sabemos que amanhã vou ter, e o que é que eu fiz? Não fiz nada, vai doer. E muitas vezes nós também somos um bocadinho severos, também puxamos um bocadinho para mudarmos o que é que as pessoas estão a fazer à vida delas. E nem isso não se trata de ser severos. Trata-se quando nós estamos a fazer um acompanhamento com alguém para essa pessoa se desenvolver e melhorar. Se nós não fizer esse papel, ela pode chegar ao final e dizer que não deu resultado. Não deu resultado, porque ela não trabalhou. E acontece muito isso. Então nós precisamos dizer assim, ok, com as ferramentas que eu te dei na sessão anterior, o que é que tu aplicaste? Conta-me. Mas as pessoas muitas vezes não põem assim em prática. E é mais fácil dizer assim, não tive resultados, porque trabalhar vai, né? Muitas vezes temos... Mas eu tenho uma técnica, sabes o que é que eu faço? A sério, não funcionou? Então mostra-me o que é que tu fizeste. E mais? E dá uma pessoa aí, ela fica sem jeito, porque ela simplesmente não aplicou. Não funcionou, ela não aplicou. Nós muitas vezes podemos aplicar a técnica e ela não funcionar, mas há diversas formas de aplicarmos as técnicas. Porque para cada situação, nós quando trabalhamos com a hipnoterapia, muitas vezes há técnicas que nós utilizamos, quando a pessoa está em transe, que ela não funciona com aquela pessoa. E funcionou com 10, 20, 30 pessoas. E nós temos que ir buscar outra técnica para despertar e que funcione com aquela pessoa. Cada pessoa tem o chip dela, está programado, tem algumas programações. Não é? E então é quase perceber qual é. E se eu persegui uma técnica, se a pus em prática e não funcionou, nós temos de ser uma vantagem, eu pus isto em prática e não estou a funcionar. Fiz isto. E às tantas... Porquê que será que não está a funcionar? Porquê é que será? Porque às tantas não é da técnica, às tantas é da mentalidade que a pessoa está, às tantas é da energia que a pessoa está a pôr a executar as situações. E isso o que é que acontece? Que nós quando não dispomos o foco naquilo que nós queremos, nós muitas vezes andamos ali a meio gás e as coisas não acontecem. Não é? Há pessoas que muitas vezes que até põem demasiado foco nas situações e energeticamente até prende a situação, não deixa ela respirar e fluir. E há outras pessoas que muitas vezes estão em situações que precisam de dar a volta à vida delas, que não estão bem, e o foco delas mantém-se conforme estava antigamente, 30%, 40%, 50%, e nunca estão a dar o seu melhor. Porque é mais fácil muitas vezes quando chega a casa fazer zapping no telemóvel, não é? Ou ir ver um filme, ou deitar simplesmente a dormir quando ela já descansa o suficiente. Muitas vezes dormir é bom quando nós precisamos descansar, é uma das coisas que é muito importante, mas muitas vezes essas pessoas, aqui a questão é a fuga para fazer essas situações. E quando estão a fazer, não estão com o foco necessário. Portanto, para tirar a rentabilidade, nós devemos estar a 100%. Há pessoas que neste momento estão muito cansadas, muito esgotadas. E elas só sabem dizer, eu gosto daquilo que faço, mas não sei se é isto que eu quero, porque o meu trabalho, ele está a abafar a minha vida pessoal, a minha relação. E eu digo, quem é a pessoa que vai para o trabalho? Sou eu.
Então quem é que pode pôr limites no seu trabalho? Sou eu. As pessoas vivem em tal piloto automático que às vezes nem fica claro para elas. As pessoas já estão completamente... Sim, elas estão, mas há uma causa por trás disso tudo. As pessoas necessitam estar sempre ocupadas. Porque há uma coisa que no livro que passei eu, O Rio da Vida, há lá uma situação que diz que é pausa. É a pessoa parar. Parar é parar com ela própria. É refugiar-se do mundo. Falaste agora no livro que vai sair. Tu vais lançar? Sim, escrevi um livro, ele está na editora, para mim é um livro fantástico e acho que quem o ler é um livro que vai tirar muito peso àquelas pessoas que acham que a vida é muito pesada, porque é uma metáfora, é a metáfora da vida com o rio. Nós no rio temos a nascente, temos o curso e temos a foz. Na nossa vida temos a nossa nascente, quando nascemos, temos o curso que é o caminho que nós fazemos e a foz que é a nossa morte. Olha, e quando é que tu sentiste que precisavas de ter escrito esse livro? Como é que tu sentiste isso? É muito interessante. Interessante no sentido de já ando a escrever um livro há 2 anos, ok? E que ainda está no computador, ainda não se está na gaveta. Ainda está na gaveta. Começa-se a trabalhar, depois para-se, começa-se, para-se. E, entretanto, a determinada altura, estava a ler um livro, né? E li lá uma frase que era muito interessante. E até posso dizer qual é o livro, que é dos 12 Karmas, da Paula Rodrigues, Médium. E não tenho que agradecer por ter escrito aquele livro. Ela ainda nem sabe. Ainda nem sabe. Ela ainda nem sabe que no livro dela... Ela despoltou Ela tem lá no 10º Karma, tem lá uma frase que diz: imagina-te um rio e um barco com remos. E eu quando olhei para aquilo comecei a rir, quando estava a ler aquilo, era um domingo de manhã, estava no nosso cantinho que temos lá em casa, no nosso jardim, e comecei a rir, eu disse, olha que interessante. Ela também trabalha com esta metáfora, que é uma metáfora que eu utilizo muitas vezes para tirar peso nas consultas. E pronto, vou continuar a ler o livro em que há uma voz que cá dentro da cabeça, não é aquela voz que soube, é aquela voz que é audível só no nosso inconsciente, em que diz escreve. Eu continuei a ler e aquela voz só disse, quando leio, estou a ler alguma coisa, ao fim de um parágrafo, diz o que é que eu retive desse parágrafo, é quase fazer uma visão daquilo que eu li. E mais interessante, quando acabei o parágrafo, olhei para cima e disse, não tirei nada, a única coisa que eu tirei aqui é escreve. Não te lembravas? Não lembrava daquilo que li. Nada. Voltei novamente a ler aquele parágrafo e a voz continuava, escreve, e continuou igual. Então, eu disse, pronto, há aqui uma mensagem, e eu recebo muitas mensagens, mas a maior parte das vezes não dou sentido a elas quando estou em consultas, quando estou no meu tempo não dou sentido a isso. E então peguei fui buscar uma folha, um papel e escrever a metáfora da vida. Mas ficou uma pergunta em mim, disse, o que é que eu vou fazer com isto? Vou fazer um post, um carrossel? Já até se pode fazer um carrossel. Mas pronto, mas a pergunta estava ali, o que é que eu vou fazer com isso? E começas a continuar a ler o livro, aparece uma coisa que é constante, que é espanto. Estava tão viciado naquilo, foi ler e corrigir, tinha a corrigir, né? E no dia seguinte foi contactar, aquilo foi um domingo, não foi um domingo, foi um feriado, uma quinta-feira, na sexta-feira contactei as editoras e automaticamente agora já está na editora, já foi aprovado. Estão a trabalhar no livro para que seja possível sair em setembro. Em finais de setembro, e vai ser um livro que vai ser fantástico. Portanto, já fica aqui a novidade. Sim, já fica aqui a novidade para quem quiser saber mais sobre este livro. Mas neste livro ele representa atrás de muitas mensagens e as mensagens vêm todas à base de metáforas, porque a metáfora tem o poder de transformar a nossa vida. Como se fosse um exemplo, não é? São exemplos. Exercícios. Ele está construído com uma versão a abranger todos os núcleos, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. E as várias áreas da vida. E desenvolvimento mediúnico, não é? Porque há muita gente que tem essas habilidades que não estão a pô-las em práticas, mas as metáforas, a construção, o texto, a narrativa, está tudo para que flua de uma forma que uma pessoa leia e faça sentido. Eu sempre estou a ler algum parágrafo, parece que estou a ler uma coisa nova, que é o mais interessante que quando ler. Tu próprio entusiasmas com aquilo que tu escreveste. Daí eu pedi a uma pessoa
que gosta de ler e era uma pessoa que podia me dar um feedback, que nesse livro também estão experiências daquilo que passa em consultas. Eu não ponho nomes de ninguém, mas vou buscar o conteúdo nessa situação. E houve das pessoas, uma colega que eu passei o livro para ela ler, e houve uma das pessoas que quis que lesse o manuscrito antes de eu enviar para a editora, e ela, quando começou a ler, foi ver a parte do índice e viu lá uma situação que a representava. Ela foi logo ver aquele capítulo, porque era aquilo que nós vivemos, que tínhamos vivenciado isso em consulta com elas. Ela, aquilo está espetacular, aquilo está fantástico. Então, portanto, foi logo quase um feedback positivo para afirmar aquilo que aquilo que estava a ler. Havia mais pessoas que gostavam de ler. Bom. Portanto, vai ser um livro que vai estar à venda online nas principais livrarias, e vai ser editado também no Brasil, portanto vamos abranger Portugal e Brasil, e futuramente também irá ser depois traduzido para espanhol, mas será mais lá à frente, mas vai ser um livro que vai ser fantástico. Esperem por ele, que é para depois também quero o vosso feedback sobre ele. Quando uma pessoa se sente sozinha, mesmo estando acompanhada, o que é que tu interpretas? Quais eram as perguntas que tu fazias nessa situação, se te aparecesse um cliente como nesse estado? Eu iria lhe perguntar o que é a faz sentir assim? Porque é que ela, mesmo quando está acompanhada de outras pessoas, ela se sente isolada? O que é que está a acontecer com ela para ela se sentir isolada? Ela não está-se a sentir compreendida? Às tantas aqui está ligada à comunicação. Ela permite-se comunicar com as outras pessoas, permite criar relação com as outras pessoas, ou está à espera que as outras pessoas venham criar a relação com ela. É uma pessoa que se fecha? São pessoas que se fecham, que não se abrem. Por algum motivo, ela em algum momento se desconectou com as outras pessoas. Mas as pessoas que se sentem sozinhas são elas que têm que dar o primeiro passo. Porque a culpa, e aqui está, não é das outras pessoas, é dela própria. E sendo sozinha, alguma coisa ela está a bloquear para se sentir sozinha. Então imagina que as pessoas dizem, eu sinto-me sozinha, eu no trabalho, as pessoas não são minhas amigas. E o que é que ela faz para as pessoas serem? Exatamente, o que é que ela faz para as pessoas serem amigas? O que é que ela pergunta às pessoas? Imagina, trabalhamos com alguém, de que forma é que nós podemos perguntar àquela pessoa o que é que ela mais gosta, o que é que ela fez no fim de semana? Há uma coisa que nós fazemos quando começamos uma consulta com o nosso cliente, o que é que nós fazemos? É criar rapport. É a conexão que a pessoa é. Saber um pouco dela. É saber, é conhecê-la e perceber com certos movimentos, até entrar em rapport automático com ela. Para quê? Porque a outra pessoa diga, ela pertence-me, ela conhece-me, ela estamos em sintonia. Ela está interessada em mim. E às tantas destas pessoas que se sentem sozinhas, que é normal, acontece muito, não é? E a algum momento da nossa vida nós já nos sentimos sozinhos, mas é essa pessoa que tem que dar o passo em frente. Não pode estar à espera que a outra pessoa venha ter connosco, encher o espaço. Não, nós é que temos que abrir o nosso espaço, que está fechado, não é? Abrir o nosso espaço para as outras pessoas entrar. Temos que permitir que as outras pessoas entrem na nossa vida. Como? Através de comunicar, através de fazer rapport, como tu disseste muito bem, perguntar o que ela gosta, o que não gosta, conhecer melhor as pessoas. Mostrar interesse aos colegas. Mostrar interesse. Então aqui neste caso, esta pessoa primeiro, para ela chegar a este ponto, que ela se sente sozinha, mesmo estando acompanhada de muitas pessoas, ela em algum momento perdeu-se da essência dela. Sim, podia ter sido magoada. Ela também. perdeu energia com isso. E ela não é só ela se sentir sozinha, ela já é uma pessoa que ela já não tem entusiasmo pela vida. É uma pessoa que, definitivamente, ela já sobrevive. Sim, sobrevivência. É um quadro de energia muito interessante, porque nós trabalhamos nos eventos. E quando nós estamos a sobreviver, há um esgotamento, não é? Estamos constantemente a fazer um esforço naquilo que estamos a fazer. Isso é sobrevivência. Não temos o tempo para nos conectar, não temos tempo para relaxar, não é? E então, quando estamos no quadrante da sobrevivência, é um quadrante que estamos sempre a libertar energia. Não estamos a ficar com energia. O que eu aconselho às pessoas que estão, por exemplo, que se sentem nesse estado é perceber o que é que ela está a fazer para estar ali. Ou então, quais foram as mágoas, não é? Ou quem é que a magoou para ela se isolar e ficar sozinha. Muitas vezes também pode acontecer isso. Alguém que a tenha magoado, alguém que a tenha ferido, alguma situação que ela fez que não correu bem e ela não consegue lidar com isso, então isola-se. Mas aqui a questão é mesmo fazer um
uma introspeção e a partir daí tentar perceber porque é que eu não estou a abrir a porta para as outras pessoas entrarem na minha vida, para que eu me sinta mais completo. Mas achas que esta pessoa, ela consegue essa consciência sozinha? Se ela não conseguir, tem que precisar de ajuda. Tem que ter essa capacidade Precisar de ajuda. de ver se eu estou neste ponto, isto não é normal, a culpa não é do outro. Não, porque as pessoas quando entram nesse estado, se sentem sozinhas, o próximo passo é uma depressão, que as pessoas vão entrar, não é? E muitas vezes acontece coisas e hoje em dia vimos notícias de assim, como é que é possível esta pessoa... Sim, pessoas que no fundo acabam por ser referência para referências, outros. E como é que... põem termo à vida de uma forma... Exatamente, como é que acabam com a vida sem ter pedido ajuda a quem estava próximo dela. E essas pessoas até têm conhecimentos e sabem que há ajuda, não é? Mas aqui o importante é não deixar entrar no outro estágio, que é a depressão. E, portanto, há ali uma linha... É muito ténue. É muito linear. É muito ténue essa linha. A pessoa muitas vezes não consegue dizer, estou em depressão ou estou em estado de sobrevivência. Não se consegue definir ali. Portanto, quando as pessoas estão aí, é pedir ajuda. É pedir ajuda a uma pessoa amiga. Antes de chegar a esse ponto, uma pessoa que se começa a sentir sozinha, começa a sentir que não tem entusiasmo pela vida, a sentir-se incompreendida, o que é que ela deve imediatamente fazer? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Há pessoas que vão para os terapeutas, outros vão para os psicólogos. Ela tem que ter ajuda, que é para ter uma orientação, ok? Que é para poder sair. Depois tem que saber, muitas vezes, que precisa de parar e perceber na paragem o que é que quer alinhar na vida dela. E eu também acredito que todos nós, na vida, nós precisamos sempre de alguém que nos oriente. Eu gosto de me inspirar noutras pessoas, eu inspiro outras pessoas e assim sucessivamente e em níveis diferentes, porque todos estamos em níveis diferentes. E as pessoas que muitas vezes estão nesse estado, sentem-se sozinhas e não estão a inspirar alguém, estão a ser egoístas. Isto é para doer. Porquê? Se nós temos uma função quando vimos cá a este mundo, que é desenvolver, é crescer, e alguém vai ser a nossa luz, e nós vamos aproveitar a luz daquela pessoa para nós crescermos, mas nós vamos ser a luz de alguém. E essas pessoas vão crescer com a nossa luz. Se essa pessoa que está isolada, não está a fazer nada na vida, há pessoas que precisam da luz dela. E ela, quando desiste, quando não faz nada, não está a contaminar só ela, está a contaminar todas as pessoas que querem a luz delas. Podem ser filhos, pode ser família, podem ser amigos, pode ser pessoas estranhas. Mas ela vem cá com uma missão. E é importante isso. E eu muitas vezes não estou a fazer nada para me pôr bem, mas não estou só a prejudicar a mim. Eu estou a prejudicar uma série de pessoas que precisam de mim, precisam da minha luz. No fundo, é exatamente também aquilo que nós estamos a fazer aqui com esta rúbrica. Nós adquirimos o conhecimento, esse conhecimento, ele fez muito e faz muito por nós. Hoje ajudamos pessoas a nível individual, mas esta rúbrica é também para nós poder também inspirar outras pessoas que possam ouvir e que faça sentido para elas. Para elas e pessoas que têm, eu acredito que cada ser tem coisas muito boas para mandar e expor para a sociedade, não é? E muitas vezes estão a guardar isso dentro delas, ou por crenças, ou por ter medo de ser julgado, por certas situações. Ou porque aquilo que elas aprenderam acham que aquilo não faz sentido para mais ninguém? Eu já temos que pensar assim, né? Eu aprendi isto, mas isto vai fazer sentido para alguém? Quando me dizia, temos que falar os dois, eu disse, mas o que é que isso vai fazer sentido para alguém? Mas realmente faz sentido. E nós vimos pelos feedbacks quando as pessoas recebem mensagens, enviam os nossos vídeos. E mensagens que não recebemos. As pessoas dizem, olá, fantástico, é mesmo isto, eu farto de me ver porque isto faz sentido para mim. Olha, mandei isto para uma amiga que precisava. Partilha. Mandei isto para uma paciente que precisava. É muito interessante ver, e nós muitas vezes temos esse conteúdo entre nós, temos esse conhecimento. Além do conhecimento, muitas vezes temos a prática. E a prática é a sabedoria. Nós passamos por grande parte das situações. E já somos jovens, né? Isto aqui muitas vezes não tem a ver com a idade. Fala por ti. Né? Sim, não somos jovens a nível de idade, mas a nível de mental e fisicamente, graças a Deus, estamos bem. Mas nós muitas vezes temos coisas dentro de nós que precisamos de espirrar para o mundo, ok? Que é para infectar ou afetar ou inspirar outras pessoas a crescerem e a fazer as mesmas situações. E às tantas, isso que nós estamos aqui a fazer vai levar muita gente que está no seu buraquinho a também a mandar cá para fora coisas que são muito interessantes, porque há pessoas que estão lá à espera da luz delas. Exatamente. Não é? E portanto, e como tu disseste, nós fomos buscar conhecimento, essas pessoas foram a nossa luz,
porque vieram-nos trazer abertura da nossa parte mental, não é? E emocional também está associada, e nós fazemos agora isto de uma forma, com os nossos clientes, com as pessoas que nos acompanham. Que elas estão próximas, não? Estão próximas, também queremos ser a luz delas, não é? Evidente, não vamos conseguir iluminar toda a gente. Também o objetivo não é esse, é cada um se identifica com a luz que tem e vai seguir a luz que tem, enquanto for útil para ela. Chega um momento às tantas, precisa de uma luz mais intensa, alguém que lhe faça as mudanças maiores. E é esse processo, o caminho que nós temos que fazer. Mas isso fazer. também depois é um bocadinho a lei natural da vida, que é, às vezes estamos com umas pessoas que aprendemos até um determinado ponto, aquela pessoa pode continuar a fazer sentido ou não, e, portanto, vamos ter com outras pessoas que, entretanto, vão continuar a nossa aprendizagem. Às vezes a mesma pessoa pode nos servir, outras vezes procuramos outras pessoas, mas está tudo certo. Os estágios de aprendizagem são diferentes. E nós, há alturas que aquela pessoa foi a pessoa top para nos pôr lá em cima, nos trouxe aquilo que precisávamos, e passado um ano, ou menos que isso, já precisamos de outra pessoa, porque já fomos buscar aquilo que nós precisávamos, já fomos buscar aquela pessoa. Mas precisamos de outras competências que aquela pessoa ali não pode dar, né? E não quer dizer que deixemos de gostar delas. Eu tenho pessoas que passaram na minha vida que me ensinaram, que eu continuo super grato a essas pessoas. Porque cada uma delas, e quando falamos em pessoas que nos ensinaram, muitas vezes, quem me ensina muito são os clientes que me aparecem, não é? Que eles trazem desafios. E muitas vezes os desafios que eles trazem, muitas vezes estão associados a desafios que eu já passei, e olho para aquilo e digo, olha que interessante, eu já passei por isto. E lidei desta forma e tive resultados. Tu estás tendo desafios, estás a lidar de uma forma diferente e então é isso, também são professores, são mestres. Mas isso também se vê até nas amizades, não é? Sim, às vezes nós temos amizades na nossa vida que estão meses connosco, estão anos connosco, umas perduram no tempo, outras continuam lá mas não estão tão presentes, e outras simplesmente vieram para a nossa vida por algum motivo e depois seguiram, e não tem problema nenhum. Há pessoas que gostam de bloquear amizades. Mesmo. E não podemos fazer isso. Vamos pôr isto como um comboio. O comboio tem uma linha. Ele sai de uma estação principal e depois tem muitas estações. Em cada estação, Entra a linha é a nossa vida. Nós vamos até à primeira estação, que é os primeiros 4, 5 anos, vão entrar pessoas e vão sair pessoas. Depois de entrarmos novamente, continuarmos no comboio, à outra estação, elas entram e saem. Elas fazem parte. E o nosso caminho continua, não é? E nós não temos que dizer, aquela pessoa deixou de gostar de mim. Podemos prender as pessoas. Ninguém. Nós, quando prendemos as pessoas, somos obsessores. E os obsessores limitam, prendem, nem crescemos nós, nem crescem as pessoas. Portanto, nós temos de ter um caminho, ele tem que ser livre, elas vão entrando. Quando entram, essas pessoas trazem conhecimento. Quando saem, já fizeram a função que tinham a fazer. Nós somos a linha, portanto, nós continuamos na linha. Esse exemplo é muito interessante. É idêntico à metáfora do rio, mas acho a metáfora do rio é mais profunda, não é? Mas é um exemplo também muito interessante que nós podemos andar, e neste caso também é muito lógico quando diz, eu tive 20 anos com essa pessoa, ela agora deixa-me falar para mim. Porque é que será que não aconteceu nada, apenas os interesses, as pessoas mudaram, um cresceu, o outro não cresceu, portanto está tudo certo, não é? E quando encontramos com essas pessoas, ok, é uma pessoa que gosta de falar de quê? Nós aí temos de ser inteligentes, não é? Temos de adaptar a nossa conversa com essas pessoas para que as coisas possam fluir, para que seja agradável o tempo que estamos com essa pessoa, não é? Nas minhas consultas do MEI3M, eu tenho várias que sentem culpa por não passarem tempo com os filhos. O que é que eu verifico? Verifico que são pessoas que ainda estão a crescer profissionalmente, elas têm a sua profissão e ainda estão a aprender conhecimento para desenvolver mais a sua área profissional. Depois também têm os seus hobbies, têm filhos pequenos, e então depois elas questionam-se que a vida delas absorve-nos o tempo todo e elas não têm tempo para os... E eu costumo muitas vezes dizer-lhes, tu não precisas de ter o tempo todo disponível para os teus filhos. Se tu deixares, se os filhos chegam à casa da escola, e se tu estipulares uma hora para fazer o que eles quiserem, para eles brincarem, para vocês contarem uma história, conforme as idades, dançarem, ouvirem música, qualquer coisa que as crianças sintam que é um momento vosso. Isso já vai suprir essa necessidade. E as pessoas dizem sim. Então quando é que tu podes fazer isso? As pessoas comigo até estabelecem, olha, tal dia vou buscar as X horas, eu até posso fazer isto aqui nesta hora. Mas
que é que acontece? Deixam outra coisa mais importante tomar o lugar. E isso, às vezes estamos a falar de uma hora, às vezes 45 minutos por dia, porque é preferível os pais terem 1 hora ou 45 minutos preenchidos com os filhos do que terem 4 horas e cada um estar ausente. Podem estar ocupados como, diz-me. Eu quando isso é possível, as pessoas estarem ausentes e sentirem isso, mas também aqui há uma questão que nós temos que ver. Primeiro, tu falasses bem a idade dos filhos. Evidente, quando é bebê, precisa de cuidados. Quando tem 18 anos, não precisa desses cuidados. Estamos a falar de crianças ainda que na idade de primeiro ciclo. Muito bem. Nessa idade, o que é que acontece muitas vezes, e também experiências de algumas vezes que tenho com alguns pais até que são separados, em que chegam, têm o fim de semana com o filho e dizem, tenho pouco tempo com o meu filho. E eu faço uma pergunta, ok, quantos dias é que tem por semana? Estou com 2 dias, é aquilo que eu tenho direito com o meu filho. E eu disse, e nestes 2 dias, quanto tempo é que está com ele realmente? Realmente como? Realmente, o dia tem 24 horas, 8 horas em média é para dormir, não é? Há 16 horas, nessas 16 horas ficam disponíveis, o que é que faz com ele? O que é que eu faço com ele nessas 16 horas? Aqui a questão é que as pessoas muitas vezes estão com os filhos, mas não aproveitam os filhos. Ou vão arrumar, e como é fim de semana, aproveitam para arrumar a casa, para cozinhar, para passar a roupa a ferro, uma série de situações para fazer, e o filho está lá e eles não estão a aproveitar. Eles, no fundo, queriam ter uma semana, e a situação ia ser exatamente igual. E é aquilo que tu dizes, é o tempo que nós dedicamos ao nosso filho, o tempo presente. E nas idades que tu dizes, realmente não é preciso estar muito tempo, mas se nós dedicarmos 1 hora ou 2 horas, ou de manhã ou de tarde, e estivermos ali com eles, e brincarmos com eles, que muitas vezes ali nas estão em idades que querem brincar, eles vão se sentir que estão a ser amados, estão a ser protegidos. Agora, muitas vezes nós estamos o dia todo com eles estão com eles e nós não estamos sempre com eles. São situações que fazemos isso inconscientemente. Lá está, a pessoa não está consciente, está consciente e deixa que outras coisas importantes tomem o lugar desse momento, quando por vezes já chegaram a essa conclusão que querem fazer isso. Mas muitas das outras coisas não são tão importantes quanto isso. Quando a pessoa decide que quer família tem que ter filhos, quer filhos, é uma das importâncias que a pessoa tem que dar, não é? Eu até posso ter alguma coisa importante, mas tem lá o meu filho, hoje é dia está, tenho que ter este tempo, eu vou pegar naquela importância, só se for uma coisa de vida ou de morte. Mas muitas vezes ela pode pegar naquela importância e deslocar para outro período do dia, em que naquele momento vai dar atenção ao filho. É engraçado que as pessoas depois estão tão em piloto automático que já sentem isso, já sentem que às vezes não têm tempo para os filhos, mas entretanto apareceu uma modalidade nova, um desporto novo, e a pessoa ela ainda vai ter tempo para se inscrever num outro desporto ou num outro curso, quando já está às vezes num crescimento que era preferível terminar um e depois dar início ao outro. A pessoa já diz que está soberbada de tarefas, mas ela ainda vai incluir mais uma. É sinal que o filho não é tão importante para elas como elas dizem. Muitas vezes mas as pessoas muitas vezes a pessoa diz ter o filho, tem um filho, e dizem que é importante quando nós escolhemos outras situações à frente do nosso filho, não é? Quando eles precisam desse tempo. Eu não estou a dizer estar 16 horas com ele ali, porque ele até se vai chatear, tanto está ali a levar com o pai tanto tempo, que eles gostam de brincar, gostam de fazer as coisinhas deles, gostam de ver televisão, e temos que dar espaço, que é para eles começar também a serem produtivos e desenvolver as habilidades deles. Agora, quando a pessoa diz que não tem tempo e não arranja mais outra, eles estão a fugir. Os filhos ali é só para questões de sociedade. Eu sou casada, tenho um filho. Não é o filho em si. Aqui neste caso mesmo, quando a pessoa diz, eu sinto-me culpada que eu não tenho tempo para estar com o meu filho. Sim. O que é que ela pode fazer? Entendeu o que é que precisa fazer, mas depois, efetivamente, no dia-a-dia, não faz. Ela deixa que outras coisas roubem esse tempo, e é ela que permite isso. Então ela sente-se culpada. Agora imagina que o filho tem um problema qualquer de saúde e parte. Como é que ela se vai sentir? Vai sentir que deu importância a outras coisas e que não deu importância ao mais importante. E vai se culpar. Mas isso é falta de foco, não é? É um bocadinho isso, é falta de compromisso com ela própria. O compromisso de estar com o filho não é compromisso com o filho, é o compromisso com as decisões que ela toma com ela própria em estar com o filho. Sim. Nós há um bocado já numa situação falámos sobre... O que tu acabaste de dizer agora é muito interessante, é compromisso com as nossas decisões. As nossas decisões. Com as nossas escolhas. E muitas vezes o que é que acontece? Nós temos compromissos connosco
e que até atuamos isso e fazemos aquilo que temos, mas chegamos ao fim de fazer isto, estamos à espera de aplausos, que é para ser reconhecidos pelos outros. Mas o grande compromisso é quando nós fazemos aquilo e não estamos à espera de aplausos nenhum. Eu disse que ia fazer isto e eu vou fazer isto. Vou fazer para o meu filho e eu vou fazer isto para o meu filho. É um compromisso completamente diferente. Um é quando eu tenho um compromisso vai obrigar a andar, porque depois vou dizer, olha, parabéns, fizeste bem, né? Aí estás a agir muito bem. E outro é aquele compromisso que tu fazes, cumpres, e não há aplausos a dizer que tu fizeste bem. Esse é que é o compromisso verdadeiro. Às vezes é suficiente. Aquele tempo uma vez estamos a falar destas idades, dos miúdos, assim que pode ser até aos 7, 8 anos, 9 anos, é os miúdos chegarem da escola, quando a pessoa tira um bocadinho, o que é que hoje foi importante para ti? O que é que te fez feliz? Como é que correu? Estar ali a olhar para ele, sentir como é que ele está a reagir, a linguagem corporal dele. Há situações que muitas vezes eles não exprimem, mas exprimem verbalmente, mas quando nós fazemos as perguntas, eles podem sentir mais retraídos, correu bem, e quando a pessoa diz, retrai-se e depois diz sim, às tantas não correu tão bem. E aí que o pai ou a mãe, não é? Percebe que afinal há ali qualquer coisa que não está bem. E então, com perguntas, com aquilo que os pais sabem fazer muito bem, não é? Muitas vezes vai-se buscar o filho e que eles passem aquilo que estão a sentir. Muitas vezes nem é nada grave, mas é alguma ideia que ele ficou, ou sobre um amiguinho que tu fez alguma coisa, ou sobre aquele que ele disse uma palavra que ele não gostou. E muitas vezes isso, se nós não tivermos atenção a essas coisinhas, aquilo que foi uma coisinha nada e não for retificado, não é? Pelos pais, que são as figuras de autoridade, a dizer, esquece isso, ele disse aquilo na brincadeira. E nós libertamos aquele peso, o filho liberta aquilo, mas se o filho não comunica isso aos pais, se os pais não conseguem, têm a capacidade de tirar isso, aquilo no fundo vai ser uma crença. E mais tarde ele vai ter problemas de autoconfiança, quer fazer as coisas mas não faz porque não se sente bem. Portanto, não é os pais deixarem de fazer aquilo que eles gostam e daquilo que eles também querem se desenvolver, mas é ter o tempo necessário, aquele que é preciso para que entendam como é que o filho se sentiu naquele dia. É um bocadinho, muitas vezes, é fazer quase o checklist do dia, ok? Nós quando fazemos o checklist, correu, como é que correu, e não é perguntas fechadas, perguntas abertas. Que ele possa desenvolver. Correu tudo bem? Olha, hoje como é que correu o teu dia? São perguntas diferentes, não é? Olha, o que é que se falou na escola? Ou então diz, hoje o que é que tu aprendesses? E eles têm 4 ou 5 disciplinas. Coisas novas. Então, quais foram as disciplinas que tivesses? Explica-me desta disciplina, o que é que tu aprendesses? Ao mesmo tempo está a obrigarem os miúdos a desenvolverem. Ok? O que é que tu achaste desta matéria? É simples? É difícil? Para perceber, não é? E quando está a ter isso, está a ter tempo. Está a dar atenção ao filho, está-se a preocupar com ele, e muitas vezes nem é difícil fazer isso. Só que as pessoas focam-se para estar atento com o filho, muito tempo, tem que ser muito tempo com ele. Não, é tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Porque senão, estamos presentes, mas o pai está no telemóvel, a mãe está a fazer qualquer coisa, o filho também está no telemóvel. Isso não é tempo de qualidade. E nós vimos isso muitas vezes quando estávamos na mesa dos restaurantes, que é cada vez mais, não é? E nós somos culpados disso. Os pais somos culpados disso. Chegando lá, a primeira coisa que fazemos é sacar o telemóvel para tirar uma fotografia ao prato, depois perdemos 10 minutos a publicar aquilo, a arranjar uma frase, enquanto estamos com a nossa família, com o nosso filho lá. E ele vai fazer aquilo que vê. Ele vai tirar fotografias, mas vai fazer joguinhos, vai ver o que os amigos estão a fazer. Portanto, nós damos exemplos, muitas vezes, que não são os melhores exemplos. Portanto, aqui para os pais que sentem esta culpa por não passar tempo com os filhos, aqui o conselho que damos é: quais são as escolhas que estão a fazer? É preciso muito tempo ou é preciso apenas tempo de qualidade? Tempo de qualidade. Acho que é a pergunta mais importante que eles têm que fazer. Não é estar no dia com eles, nós muitas vezes eles estão no mesmo ambiente e eles nem querem, mas é aquele tempo necessário. É saber que são ouvidos, saber que há alguém que se preocupa com eles, saber que podem saber com os pais, e muitas vezes há pais que não fazem essa triagem. Ao final de um dia, o filho passa uma semana sem eles saber como é que correu a escola, se está tudo bem com eles, se estão com algum problema, se ele está bem, se há alguma coisa que não está a compreender,
quais são as emoções que ele está a sentir, que é uma coisa que é muito importante e que nós, hoje em dia já se começa a falar um bocadinho com os miúdos, mas no nosso tempo, os nossos pais não falavam isso Os connosco. miúdos conseguirem identificar Identificar as emoções em crianças, em adultos vai ser muito mais fácil. Hoje em dia os adultos, grande parte deles não sabem identificar quais são as emoções que sentem. Porquê? Porque não aprendemos quando eram, e muitas das vezes as emoções estão distorcidas ali, foi aquilo que nós demos. Às tantas isto é óbvio, é raiva, isto é angústia, e muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas foi aquilo que nós identificámos, isto vai ser isto para mim. Mas quando nossos filhos conseguimos perceber quais são as emoções que eles estão a sentir, o que é a alegria, e eles muitas vezes não têm dificuldade em nós explicar o que é alegria, o que é tristeza, o que é um fracasso, o que é que um fracasso pode trazer. Pode, muitas vezes o fracasso não quer dizer que é uma coisa má, é uma coisa que não foi conseguida. Nós temos a hipótese de dar a volta. Isso muitas vezes acontece nos testes que eles estudaram e o teste foi... Eles bloquearam? Bloquearam, por alguma razão, e é um fracasso muitas vezes para os miúdos. Mas se eles não... E nós, isso aconteceu. Vamos dar a volta a isso, não é? Vais dar a volta, não há stress nenhum, vais poder aprender de outra forma, o que é que tu precisas para dar isso. E isso é o que os pais precisam muitas vezes fazer, é a atenção que precisam dar aos filhos. Não é estar 10 horas com eles, não é estar um mês inteiro com eles, é o tempo de qualidade. Presente, tempo de qualidade com o filho. E naquela questão de pessoas que têm medo de não serem felizes de verdade? Bem, a felicidade é um bocadinho relativa, não é? O que é a felicidade, não é? Eu considero uma pessoa feliz, mas a felicidade não pode depender daquilo que eu tenho. Tem de depender de quem eu sou neste momento. Porque se eu estou dependente se a minha felicidade depender de ti, ter-te como esposa, como mulher, como companheira, e tu amanhã vais embora e eu vou ser infeliz. A felicidade é uma coisa intrínseca, é nossa, é nós nos sentirmos, nós nos identificarmos, eu sou feliz. Tudo aquilo que aparece, eu costumo dizer, são upgrades. Uma esposa, um filho, um trabalho, os amigos, um sucesso profissional que nós temos, a compra de um carro novo, a aquisição. Isso são upgrades. Mas esses upgrades, eles podem bem e saem. Quando nós não temos essa felicidade dentro de nós assumimos, eu sou feliz, agora depois o que é que eu identifico como felicidade. Sim, porque eu também me considero uma pessoa feliz. Às vezes fico mais feliz do que outros, porque dependendo também do momento que eu estou. Mas eu sou feliz tanto sozinha como estando acompanhada. E há uma coisa que eu também noto, também eu acompanho em mentorias com mulheres, que às vezes a mulher, para ser feliz, ela precisa de ter um companheiro. E ela, antes de ter um companheiro, ela precisa ser ela feliz. Eu até costumo dizer assim, então, como é que tu te sentes? Eu sinto-me perdida. Então, neste momento, como é que está a tua vibração, a tua energia? Se tu encontrares alguém, como é que achas que tu vais encontrar? Aliás, eu ainda faço outra pergunta. Como é a pessoa que tu gostavas, como é que é a pessoa que tu gostavas de conhecer? Então, ela fala-me de características, bem disposta, uma pessoa feliz, uma pessoa determinada, com um bom humor. Então, se tu estás-me a dizer que estás perdida, que não estás feliz, tu achas que vais atrair esse tipo de pessoa, tu vais atrair uma pessoa que está como tu. E é muito importante a pessoa ter esta consciência de que, se nós queremos realmente atrair alguém, nós primeiro precisamos de ser a pessoa, nós precisamos de ter aquilo que queremos que a outra pessoa tenha também. Mas a felicidade é muito relativa, e podemos estar aqui a falar horas e horas sobre a felicidade. Para mim a felicidade é olhar para dentro de mim e dizer, ok, eu sou como sou, gosto de mim, admiro-me, sou a pessoa mais importante. Isso aqui traz logo um corte, né? Eu sou a pessoa mais importante nesta vida. Porquê? Porque se tu precisares de ajuda, eu tenho que estar bem. Se a minha filha precisar de ajuda, eu tenho que estar bem. Muitas vezes nós queremos ajudar os nossos filhos, queremos ajudar os nossos amigos e nós não estamos bem. Nem temos energia para isso. Nem temos energia para isso. Mas muitas vezes nós estamos a dar aquilo que não temos. Eu até estou a dar apoio àquela pessoa, estou a ajudar, mas eu já não tenho isso para dar. E o que é que vai acontecer? Vai faltar-nos. Estamos a dar uma coisa. Agora, se eu dou uma coisa que eu tenho muito, aquilo expande. Mas se dou uma coisa que tenho pouco, ainda fico com menos. Ok? Isso está ligado também à parte da vibração. Agora, como é que nós temos de fazer? Então a pessoa, este facto dela dizer, tenho medo de não ser feliz de verdade. Mas o que é? Qual é a certeza que ela pode ter que ela vai ser feliz de verdade? Ela primeiro tem que definir o que é felicidade para ela.
Precisa ter esta clareza. Clareza. O que é felicidade para mim? Tenho que escrever. O que é, se nós perguntar o que é felicidade para alguém, Ele não sabe explicar. não sabem explicar. Okay? O que é felicidade para ti? Tem que ter essa clareza. Depois de ter essa clareza, é perceber se aqueles itens que ela descreveu, se estão nela ou não. E se não estão nela, se ainda não os conseguiu, é trabalhar para os conseguir. É que às vezes ela quer uma coisa que ela na realidade nem quer trabalhar para ser. É que há pessoas, e vamos dar aqui um exemplo muito simples, há pessoas que dizem assim, quero ter uma vida tranquila, calma, serena, quero entrar num estado agora durante os próximos tempos, estar em paz. E qual é o teu objetivo? Nós perguntamos, o meu objetivo agora é construir uma casa XPTO, ou tirar um curso assim. Se a pessoa quer uma coisa, quer serenidade e paz, e ao mesmo tempo vai meter num projeto que vai tirar isso tudo. Stress, que vai ser vai tirar isso tudo. Portanto, às vezes há aqui um contrassenso entre aquilo que a pessoa quer e aquilo que ela vai fazer. Logo, a felicidade que ela tanto deseja, ela não vai estar evidente. A felicidade, ela tem que identificar o que é a felicidade para ela. E a felicidade é diferente para toda a gente, ok? A felicidade é diferente para toda a gente. Aquilo que eu aconselho é que a felicidade não dependa daquilo que nós termos alguma coisa, ok? Porque então, quando ela faltar, nós vamos ser infelizes. Mas aqui o indicado é cada pessoa, ela definir por escrito o que é a felicidade para ela. Ponto por ponto. E depois fazer a análise. Eu tenho este ponto, que às tantas as pessoas já são felizes. Só que ainda não definiram. Há um ditado que é, às vezes a pessoa diz, quando eu for feliz, e depois quando consegue aquilo, afinal ela já era feliz e não sabia, porque afinal ela não ficou mais feliz. Às vezes aquilo até lhe trouxe mais de sabores, e é aí que ela tem essa consciência. É mesmo. E nós até dizemos, voltando novamente à parte dos pais, quero um filho. Quando o filho nasce, agora quero que ele estude. Quando começa a estudar, quando acaba de estudar, quando ele for formado. Nunca vivo o momento. Quando for formado é que eu vou ser feliz quando formar o meu filho. O filho forma-se, agora quando casar. Quando ele for casado é que eu sou bom. As pessoas estão sempre à espera de lá à frente. E isso, a felicidade, neste caso, a felicidade depende dos outros. Que mesmo que ele quando consegue isso, a pessoa não continua feliz. Porquê? Porque não está dentro dela. Portanto, a felicidade são coisas entre nós. E aqui mesmo são coisas que nós podemos fazer por nós. Aqui escrever os itens que a pessoa acha e concorda que eu, tendo isto ou sendo isto, eu sou feliz. E depois avaliar se é, se não é. Se não é, tem que fazer o trabalho. Eu quero ser saudável, eu sendo saudável, eu sou feliz. Isto é um exemplo. Mas se eu continuo a comer comidas que não são indicadas, se não pratico desporto, se a minha mente também tem uma mente retrógrada. Deve ser uma mente que me foco em algo que me leva para a frente, só foco em coisas negativas. E isso aí, o que é que vai acontecer? Uma pessoa não vai ser feliz, não é? Então a felicidade é algo que só depende da tua clareza, daquilo que tu definires que é a felicidade para ti. E avaliar se tem os parâmetros ou não. Tendo os parâmetros, a pessoa já é feliz e muitas vezes não sabe.